Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Senhor, o que seria de nós se não fosse o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia para conosco? Filho do Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti essa noite. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado por ontem, pela aula de ontem. Já te entregamos a aula de hoje. Continue usando teus servos, Senhor, como canais do Senhor para nos ensinar essa noite. Senhor, eis-nos aqui porque queremos ir e completar a missão pela qual o Senhor nos enviou. Nos dê, Senhor, ousadia e intrepidez para continuar anunciando e pregando o Teu Evangelho. Eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, que não passe de nós, que não seja preciso, Senhor, que se levante outra geração que vá avante, mas que nós sejamos, Senhor, essa geração que anuncia o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, é o que o Teu povo clama, é o que essa escola clama, é o que a Tua igreja clama. Senhor, nos colocamos à disposição para cumprir o Teu chamado. Pai, nos prepara cada vez mais. Permita-nos, Senhor, estar sensíveis à Tua voz, porque queremos ouvir a Tua voz e obedecer somente a Ti. Continua falando conosco essa noite. Use teus servos, Senhor, pastor Emanuel, pastora Nádia, Pai, a Sara, como canais do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal do online, vocês me escutam bem? Dá um alô aí para mim. Ok, obrigado, Letícia. Pastora Nádia, acho que você vai continuar primeiro, né? Isso. Eu acho que eu parei no slide correto. Para que você tenha um microfonezinho. Se puder prender aqui, ó. Ah, sim. Ficou baixo na gravação. Ficou. É o contrário? Como assim? Ah, tá. E eu botando mais difícil. Uhum. Aqui já tá no ponto já também. Estou usando até o celular para não usar a Bíblia, que ela é grande. A paz do Senhor Jesus, amém? A paz, boa noite, shalom. E estamos mais uma vez aqui para dar continuidade, que nós falamos ontem, para que depois o pastor Manuel então ministre. Então, em continuidade que nós falamos ontem, nós ontem colocamos o início, né, só para trazer a memória, quando começou a guerra espiritual, o início, a origem da guerra espiritual, mas o nosso foco, agora que a gente já sabe a origem, sabemos também que o nosso Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, deu o governo para ele, e tudo isso era o que o adversário queria. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar para a igreja, para os irmãos, que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Então, ele começa a ensinar os irmãos, né, o nível, uma vez que, como foi colocado ontem, ele já tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Então, ele começa a ensinar a igreja sobre o que estava acontecendo no reino espiritual. E não só para a igreja de Éfeso, como ficou para nós, né? Para nós, igreja do Senhor Jesus, sabendo, quando você começa a ler o capítulo 1, 2 e 3, ele começa primeiro ensinando a igreja a posição que o Senhor Jesus colocou a igreja. Ele começa a falar que Jesus venceu, ele venceu a morte, e ele está sentado nas regiões celestiais, com autoridade, com todo o poder. Então ele começa, antes de falar para a igreja, vocês estão numa batalha, vocês estão
vocês estão brigando, vocês vão lutar, aí começa a falar o nível, a organização do império das trevas. Mas primeiro ele mostra a posição da igreja do Senhor, a posição sentada com o Senhor Jesus, né, em honra, amém? Então hoje nós vamos então dar continuidade, e o apóstolo Paulo então, ele começa a falar que a nossa luta, né, vamos trazer para nós, é contra demônios e anjos caídos. Lembra que Satanás era um querubim? Então ele começa a falar, a nossa luta não é contra sangue, não é contra outra pessoa, é contra anjos caídos, são entidades pertencentes à alta hierarquia das trevas. Quando ele começa falando nas regiões celestiais, nós colocamos no quadro das trevas, então é alta hierarquia das trevas, são os que estão escravizando milhares de homens e mulheres. Milhares de homens e mulheres pelas nações são escravizadas por essas altas hierarquias das trevas, para que não tenham interesse em ouvir o Evangelho. Quando a gente vê, né, os países, tanta coisa acontecendo, pelo menos a Coreia do Norte, que a gente sabe que ali o Evangelho, é difícil ser cristão ali. Eles torturam. Eu tinha uma fita, né, que eu tinha, acho que comprado, eu era assinante de Portas Abertas, então você via lá o documentário da igreja da Coreia do Norte, que se eu não me engano, é o país que mais, é número 1 na lista, não sei se ainda é, mas era número 1 na lista de perseguição aos cristãos. Então, quem trabalha para aprisionar as nações são justamente essas hierarquias. Porque essas hierarquias malignas, a gente vai ver hoje, vai desde solo, eles lá vamos dizer, das regiões celestes das trevas, eles têm patente alta, então eles comandam os demais aqui na terra. Então, eles prendem nações, certo? E essas nações, lógico, o coletivo, as pessoas, até chegar, né, numa pessoa individual. Ontem o Manel começou a falar da nossa batalha interna, porque o nível vai descendo até aprisionar uma pessoa, mas eles conseguem aprisionar toda uma nação. Então, esses são os que estão escravizando milhares de homens e mulheres para que não tenham interesse de ouvir o Evangelho. São príncipes demoníacos que controlam regiões. Olha, eles são príncipes demoníacos que controlam regiões, cidades, localidades, dominando milhares de vidas, cegando os olhos espirituais e anestesiando, tirando toda a percepção espiritual. Existe uma hierarquia de autorização e poder entre os anjos caídos que influenciam o comportamento e as atitudes das pessoas. Então, Paulo vai orientando, nossa luta é contra o quê? Principados. Então, o que é principado? Vou até colocar aqui no slide. Para que nós tenhamos uma noção, a gente vai usar como exemplo o Exército Brasileiro, só para a gente entender mais ou menos, porque o espírito das trevas, ele é organizado. Então, para a gente ter uma noção, então vamos usar um exemplo do Exército Brasileiro, do general, certo? O general, ele é no Exército, ele é autoridade máxima, não é? Então, se fosse comparar com o Império das Trevas, ele é o quê? Ele é o principado, certo? O general seria um principado. E o segundo, poderes, potestades, governadores, forças espirituais do mal, etc. Mas nós vamos falar então, agora já que está no slide, sobre os principados. Quem são os principados? Vocês estão vendo aí nesse desenho que lá embaixo tem uma palavrinha chamada arque, ou archê, que é uma palavra grega
certo? E que desta palavra grega derivam-se duas palavras, além da gente saber que principado, né? Essa palavra é o quê? São príncipes, chefes, magistrados. Mas dessa palavra aqui derivam-se duas palavras. Uma é arquiteton, em grego, que na nossa linguagem seria arquiteto, e o arquiteto é que faz planos, e a outra é arquétipo, que constrói representações nas regiões celestiais aqui na Terra. Então, além dele ser um príncipe, um chefe, um magistrado, uma autoridade, certo? Ele ainda constrói, elabora, arquiteta planos para o mal, para direcionar os demais, porque o general ele tem abaixo dele, né, as tropas que tem que obedecer, né? Ninguém, um general, um comandante, um coronel, um capitão, sempre tem abaixo uma tropa, só para a gente entender. Então, principado, algumas traduções falam tronos, é aqueles que estão nessas regiões lá em cima, certo? Dando planos, arquitetando planos malignos para os demais cumprirem. E esses tronos, esses principados, esses príncipes do mal, certo? Como Satanás, quando eles foram expulsos do céu, ele não veio sozinho, ele levou várias pessoas e de várias hierarquias com eles. Nós não vamos tratar isso hoje, mas alguns estudiosos dizem que esses príncipes, tem vários, mas eles focam em 12 príncipes do mal. E esses príncipes do mal, esses tronos malignos, conforme a cultura, a gente não vai entrar hoje nesse assunto, eles vão mudando conforme a cultura, porque o povo começou a adorar. Tanto que a gente vê lá em Deuteronômio o Senhor falando, olha, não adora as estrelas, o Senhor falando que não adorasse nada do que está no céu, proibiu de fazer imagens. Mas você vê isso lá em Deuteronômio, por quê? Porque as culturas antigas, o povo já estava adorando as estrelas, os astros. E isso era o quê? Era justamente esses tronos malignos. E hoje em dia, amados, talvez para alguns seja novidade. Na atualidade, esses tronos, esses principados, são adorados na nossa cultura. E sabe como eles são identificados na nossa cultura hoje? Eu creio que muitos, é claro que não sabem, é ignorância. Eles são o que chama-se no mundo os signos dos zodíacos. Cada signo desse é um trono, mas a gente não vai falar hoje sobre trono. Mas esses principados do mal, eles escravizam nações, certo? Com os seus o quê? Com os seus arquetipos, com os seus, ou melhor, arquétipos, né? Com os seus planos. E esses principados são seres demoníacos de maior autoridade, são de maior autoridade esses principados. E, como eu falei, a palavra grega que significa chefe, quando nós colocamos ali chefe, são os chefes dos demônios, eles são os chefes dos demônios, que correspondem aos arcanjos, entre os anjos, arcanjos, querubins, né, que caíram. Esses príncipes têm domínio sobre as almas das pessoas, e o principado é o que designa os espíritos demoníacos que operam a desobediência. Tais príncipes também governam sobre os continentes e as nações. Então, esses príncipes do mal, esse principado do mal, eles governam sobre as nações. Inclusive, essa escola de missionário, então, né, missionários estão sendo treinados aqui, e é bom que tenham conhecimento para quando for para o campo, porque tem muitos lugares que vocês vão ver a dificuldade para pregar. Aí você vai falar, nossa, o pessoal daqui tem um coração duro, gente ruim. É influência de um principado desse naquela região. Algumas coisas o povo fez, ou do passado ou do presente, foram dando legalidade, eles foram fortalecendo e foram tomando conta. Então, tomando um exemplo de um cargo, para a gente entender, um cargo político, no caso de uma autoridade máxima numa nação, né? No caso aqui do Brasil, é o nosso presidente, ou sobre uma cidade,
E esse arcão equivale ao cargo, também pode ser de prefeito, de um estado, né? Ou no caso aqui é do governador, ou de um país, ou de presidente. Então, pode ser, tá? Eles influenciam uma nação, mas também usam pessoas que estão no cargo de chefe, de dominador, para influenciar toda uma nação. Eu me lembro que há muitos anos, eu não me lembro quando, a gente foi a um seminário lá na Lagoinha, não me lembro que ano era aquilo, não está lembrado vocês? E aquele homem pregou, eu nunca mais me esqueci disso, ele ensinando nessa conferência, aí ele falou que esses principados, eles vão por cima, eles escravizam as autoridades do lugar, porque aí elas fazem leis para escravizar um povo. Naquela época, quando ele falou isso, deu aqui tá falando, eu não sei se parou, falou aqui em inglês. Entrou e saiu. Aconteceu alguma coisa aqui, não sei se foi um problema. Eu até olhei para a irmãzinha. Foi? Amém. Tchau. E realmente, isso foi muitos anos, depois a gente vai pensando. Eu falei, como eles são inteligentes, porque se ele vai por cima e usa as autoridades máximas do país e fazem leis contrárias aos princípios da palavra, o que vai acontecer? Por exemplo, ano passado, retrasado, eu não sei, um desses países da América do Sul aprovou, não me lembro agora, talvez vocês vão se lembrar, aprovou o aborto, é oficial abortar. Lá lembra daí, Raquel, quem foi? Quem? Argentina, né? Aí as mulheres fazendo aquela festa, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, porque a gente sabe que é contrário à palavra. Então, quantas vidas serão, eles vão matar, quantas crianças, né? Quantos fetos, quanto sangue derramado. Então, a gente já sabe as consequências disso no reino espiritual. Então, quem influencia para pessoas, para homens de autoridade? Então, eles aprovando, indo por cima, todo mundo obedece. Então, os príncipes, eles atuam assim. Nós vemos que em Daniel 10, 12, né, Daniel orando, e o Senhor fala, Gabriel diz ao profeta que um principado da Pérsia o impediu por 3 semanas, o principado, o príncipe da Pérsia. E Miguel, então, foi convocado, o arcanjo Miguel, para lutar contra aquele demônio da Pérsia, certo? Então, a gente vê o que é um principado. Mas logo após o principado, vem a potestade. Dentro desse exemplo, eles colocaram, para a gente entender, um coronel, que a palavra, que é um dominador, magistrado, autoridade, que em grego é exousia, ou exousia, talvez seja melhor pronunciar assim, mas refere-se também a uma posição também de autoridade, só para a gente ter uma noção. Está abaixo de um general, mas também tem uma posição de autoridade. Então, o próximo na escala de comando das trevas são chamados de potestades, que se originou da palavra grega, exousia, que significa autoridade delegada, como a de um policial. Então, o principado delegou para essa potestade do mal, né? Autoridade refere-se aos cargos ou funções de autoridade, não aos titulares dos mesmos, por isso que é de receber a autoridade dos príncipes, mas exousia, portanto, refere-se a agrupamentos demoníacos que compõem esses cargos. Então, agrupamentos demoníacos, e esses demônios parecem operar de forma invisível em centros governamentais, como em governos nacionais. Essas potestades não podem nos separar, glória a Deus, do amor de Deus. Está lá em Romanos 8 que diz o quê? Porque estão certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nada vai nos separar do amor de Deus. Aleluia! O poder de Deus, o amor de Deus é maior, é forte nas nossas vidas.
Mas a gente vê que essas potestades, queridos, o nome já diz, né? Um dominador. Então já vê a atuação dele, de dominar com a autoridade delegada por príncipe do mal. Depois o próximo, apesar de ter outras hierarquias, mas esse estudo preferiu colocar o capitão como governador, certo? Que esse próximo nível de líder demoníaco afeta a ordem criada, príncipe das trevas. E a tradução da palavra grega é cosmocrátoras, que significa forças espirituais que se manifestam no mundo religioso, no reino espiritual das trevas, em oposição ao reino da luz. Então, esses governadores, certo? Esses governadores de uma escala menor, mas todos eles com o seu time servindo eles, amados. E Paulo alertando a igreja, a nossa luta, não é contra o irmão, não é contra a carne e o sangue, é contra... Aí ele foi elencando o exército maligno. E esse cosmocrato significa agarrar e dominar governos pela causa do mal e das trevas. Viu? Então você vê, esses governos também, a função deles é isso. Quando eu falei da Argentina, então com certeza tem a atuação desses príncipes do mal, desses governadores do mal, significa uma autoridade espiritual sobre uma cidade. Sobre uma cidade, a gente vê, cosmo diz respeito à preparação ou ordem. E esses príncipes querem dominar os órgãos dos governos, as leis, as cortes. Isso que eu falei para você, que eu esqueci o nome da pessoa que fez a conferência agora, mas ele falou que esses dominadores, eles vão por quê? Por cima. Para dominar uma nação, eles... Foi quem? Haroldo Cabalheiros, né? Isso aí. Isso, a gente foi uma conferência dele lá na Lagoinha. Foi tremendo, mas eu guardei muito isso, eu fiquei assim, porque naquele dia a minha mente abriu. Eu falei, realmente, para Satanás dominar é mais fácil, em vez de corpo a corpo, ele vai por cima. Toma esses homens, e a gente não precisa não vou nem dar exemplo, que está sendo gravado, mas só a gente olhar para o Brasil. É por cima que ele vai e toma esse povo, certo? Essas hostes do mal, esses governadores do mal, e ali ele vai escravizando uma nação. Por isso que nós, filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus, né? Aqui os irmãos que estão aqui para ir para missões, nós temos que orar. Nós temos que orar para os irmãos que estão indo, existem vários relógios de oração. Eu faço parte de uma torre de oração, que todo dia tem oração pelo Brasil. Cada dia o Estado se levanta orando pelo Brasil, por quê? Orando pelo governo, por todos os três poderes. E no caso, quando é o dia 13 é do Rio, então eu oro pelo governador do Rio, pela prefeitura. E existe também no Rio de Janeiro, dentro do Rio, dentro dessa torre, ficou um grupo menor chamado Muralha de Fogo. Cada dia eles estão levantando um município para orar, cada dia um município ora. Ainda não tem todos os municípios, mas já tem uns 40 municípios já, torres no município, orando pelo Rio de Janeiro. Porque nós temos que... A gente não pode cruzar os braços e deixar as coisas estar como estão, né? Então a gente tem que orar. Às vezes quando a gente vai orando, a gente vê que o negócio aperta, e a gente ora, depois a gente vê já Deus mandando, como foi o caso lá onde eu moro, já indo lá, já tapando buraco, já... Entendeu? Então a gente tem que orar, porque a gente sabe que são as forças espirituais do mal. E a gente sabe que esses dominadores, eles influenciam por cima, a gente não precisa nem ver que os governadores abrem a porta, dão brecha, ou nem brecha, eles invocam mesmo essas forças malignas no governo deles, aí é tudo que eles querem, entrar no Rio de Janeiro. Nós estávamos num evento esse ano, e um grupo de apóstolos de outros estados, vieram fazer um ato profético no Rio de Janeiro, com relação a louvor. O Senhor mostrou que
Isso aí eu já tinha ouvido falar alguns anos atrás também, no outro evento que eu estava, que o Rio de Janeiro, a nossa cidade do Rio de Janeiro, vocês sabem, Deus tem um propósito, amado, para cada lugar. Assim como Deus, lógico, fez o homem, nós vimos ontem, deu o governo para ele, e nós sabemos que cada lugar, Deus mandou que enchesse a terra, e Deus tem um propósito para o homem, mas para cada localidade também, para cada nação, Deus tem um propósito. Então, nessa época foi falado que a nossa cidade, o dom que Deus deu, o redentivo que Deus deu, né, é para adoração. Aí o que um ser desse fez com a nossa adoração? Ele contaminou a nossa adoração, que a adoração do rio é um dom que Deus deu para ir para o mundo todo. Aí o que Satanás fez? Veio com o carnaval. E o carnaval, ele é conhecido no mundo todo pelo Rio de Janeiro. Tanto que as escolas de samba mandam, quando ganha, mandam o povo ir para várias nações desfilar, fazer carnaval. Então, aquele dom que Deus deu para o Rio de Janeiro, de adorá-lo, né? Da igreja adorar o Senhor, e desse dom, o pessoal começou a contaminar a própria igreja, que eu não digo essa igreja no geral, começou a comercializar, começou a contaminar a adoração, e Satanás pegou essa adoração que era para Deus, inverteu para ele com essa festa da carne e ainda exportou para o mundo todo. Mas eu me lembro que nesse evento que eu estava, uns 10 anos ou 15, o Senhor falou que ia restaurar a adoração no Rio de Janeiro, aleluia, a verdadeira adoração ao Rei dos Reis, e que do Rio de Janeiro, das igrejas, não vou nem falar das igrejas, da igreja do Senhor Jesus, no Rio de Janeiro sairia adoração para todo mundo. Amém? Glória a Deus, que é o dom que Deus colocou nessa cidade. Isso eu vi isso uns 15 anos atrás, numa igreja até, um evento que teve uma igreja lá na Barra, eu esqueci o nome da igreja agora. Aí, resumindo, aí um grupo de apóstolos esse ano veio fazer um ato profético aqui na cidade do Rio de Janeiro com relação à adoração. E eles falaram que eram só uns 3 ou 4. Fez lá o que Deus falou que tinha que fazer, e quando eles voltaram para os seus estados, um deles foi receber uma retaliação. E aí ele estava, nesse evento, estava falando, contando, pedindo oração, etc., horário, tudo. E então, resumindo, ele falou o seguinte, que o governador espiritual do Rio de Janeiro, tá? Tipo assim, ele se levantou contra a família deles, contra até a esposa, alguma coisa que tinha, que ele se levantou contra. Então um profeta falou, alguém usado por Deus falou, ó, isso está acontecendo com a sua esposa, porque onde que vocês foram? Que Deus está me mostrando isso, onde vocês foram? A gente foi fazer ato profético lá no Rio de Janeiro. Então, o governador do Rio de Janeiro espiritual, que é o Sebastião, não foi isso? Ele já soltou flecha lá em cima deles, lá em São Paulo. E aí ele lembrou que esse santo, a imagem dele é cheia de flechas. Aí você vê como é que o reino espiritual é sério. Então a gente sabe que quando entrega a cidade, depois eu fui me ligar, eu falei, meu Deus, Manuel, em casa de conversando, eu falei, Manuel, o nome da cidade, a gente fala Rio de Janeiro, mas o nome da cidade é cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu tinha até esquecido que tem o São Sebastião na frente. E a gente fala só, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, você vê, o povo, né, entregou essa cidade ao São Sebastião, a outra cidade é a outro santo. Então, eles deram legalidade para isso. Mas nós cremos, amado, nós temos declarado que o Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus. Amém. Nós temos pedido ao Senhor, né, que venha o leão, que ruja o leão aqui no Rio de Janeiro, venha o governo do Senhor Jesus aqui no Rio de Janeiro. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, amados, que estamos assentados com o Senhor Jesus no lugar celestial, temos que clamar que venha o governo do Senhor Jesus aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. E eu creio nessa palavra que daqui do Rio, a adoração, se eu me lembro, há muitos anos, quando a Raquel ainda era pequenininha, eu ia para o projeto lá de Irajá, quando estava um
movimento muito forte de adoração no projeto Caradilhão de Irajá. Ainda era lá naquele lugar, que agora está grandão, um lugar pequenininho, e hoje até a gente passou de carro lá, eu me lembrei, que a gente passava para vir, porque eu chegava do trabalho, eu pegava as crianças, uma moça que tomava conta deles, e íamos para o projeto adorar o Senhor, e a adoração era muito forte naquela época. Então, eu creio, não quer dizer que não seja agora não, pessoal, que eu não tenho ido, eu não sei, mas naquela época era muito forte. Era Moisés Malafaia, né? Era muito bom. 93, 94, 95. Era. Era o ano. Aí ele queria cantar alegremente ao Senhor. Ai, se acabava lá, o pessoal dançava. Era muito bom. Então eu creio. E a cada hora o Senhor, cada vez o Senhor levanta uma igreja, assim, né? Um lugar, uma igreja. Teve a comunidade da Zona Sul, a Nini Barro, e por aí vai. Mas eu creio que essa cidade, depois tem uma época que teve Davi Sassi, então eu creio que Deus levanta adoradores dessa cidade, porque o dom dessa cidade que Deus colocou é adorar o Senhor e levar outras pessoas a adorarem a Deus. Então nós sabemos, amados, que esse governador, ele toma a cidade, ele governa e ele faz o quê? Ele escraviza a cidade. Mas também tem a hoste do mal, que ele diz que são hostes, e comparado aqui com o tenente que está abaixo. Então, as hostes espirituais do mal significam literalmente falsos, né, espirituais, depravado, iniquidade, e ainda tem até mais, tem a palavra porneia, que significa o quê? Depravado, iniquidade, maldade. Então, a palavra, e é dessa palavra que deriva fornicação, pornografia. Então, você vê que as hostes da maldade, que estão abaixo desses príncipes, então eles vão espalhando, e a gente vê, você vê que eles não trabalham sozinhos. Interessante, né? O diabo entra vamos supor, na igreja do Senhor, para o povo se separar. Mas eles mesmos, ele não trabalham sozinho, eles trabalham organizado e cada hora um entra fazendo alguma coisa. Então, esse tenente que está abaixo, com todo o seu exército maligno, ele entra por quê? Para proliferar fornicação, pornografia e tudo que não presta nessa área de depravação, de iniquidade, de maldade. A gente estava conversando com alguém e falou, nossa, mas está tão mal esse tempo, ter tanta maldade. Então, quem está por trás? As hostes da maldade estão por trás, aumentando na terra, no caso, no nosso país, a maldade. Esses são os espíritos imundos, os quais nos deparamos diariamente. Então, às vezes, já está no nível mais elevado. Diariamente, a gente se depara com esses espíritos imundos. Os nomes de alguns desses espíritos são conhecidos como, na cultura, né? Beelzebu, Senhor da Música, Abaddon, Apolion, Destruidor. Demônios significa tormento das mentes. Então, esses hostes da maldade são aqueles que a gente, quer dizer, que está um nível abaixo, mas, né, espalhando maldade, aqueles que a gente vê diariamente, que a gente vê pessoas endemoniadas, pessoas atualmente, então, que têm tido de doença da mente, né, tormentos da mente. Então, são esses demônios que também não estão sozinhos, estão os demônios com os espíritos imundos. Demônio é uma coisa, espírito imundo é outra, mas todos eles são soldados trabalhando para o inimigo. Esse espírito de menor autoridade são aqueles que enfrentamos diariamente. O exército de Satanás é bem organizado e suas legiões empregam uma variedade de métodos e planos que vêm lá de cima, né, do chefe, várias variedades de métodos e planos. Então, para quê? Para escravizar o povo. Então, precisamos estar pronto para encarar esse inimigo infernal e revelar as suas táticas, porque o Senhor Deus, né, ele revela
Ele revela aos seus filhos. A gente vê no Antigo Testamento mesmo, o profeta, o exército ia invadir e o Senhor revelava a eles e o rei falava, mas quem está no nosso meio tem alguém que está, vamos, se fosse hoje no Rio, um X9, alguém que está falando das coisas. Não, Senhor, não tem ninguém aqui não, que lá tem um profeta. Que Deus revela para ele que a estratégia que o Senhor vai usar. E o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. A gente buscando Ele, em comunhão com Ele, cheio como do fogo, Ele vai revelar, cuidado, vai aqui, não vai ali, e vai na casa de fulano orar. Satanás está armando essa cilada para Ciclano, para Bertano, e o Senhor nos alerta, por isso que a gente precisa estar em comunhão com o Senhor, amém? Porque essas hostes da maldade, orientada com planos pelos superiores dele, ele quer o quê? Destruir o homem. Lembra? Ele quer destruir o homem. Porque o homem, Deus deu para o homem governo, poder, autoridade. E tremendo que Adão deu para ele, mas Jesus veio e resgatou. Aleluia! Glória a Deus, Jesus resgatou. Jesus falou, todo o poder me foi dado. Aleluia, Ele resgatou a autoridade, o governo. Aleluia, e ele está sentado no trono e Paulo começa a falar para os Efésios, olha a autoridade, o Senhor colocou vocês, e começa a chamar a atenção da posição de autoridade que o Senhor colocou na mão da igreja. Aleluia, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Aleluia. E nessa guerra espiritual, ele diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento, né? Para que eles não vejam a luz do Evangelho. Mas nessa guerra espiritual, amado, existe, segundo Peter Wagner, que deu essa orientação, que diz que foi um dos maiores estrategistas de batalha espiritual no mundo, ele diz que tem 3 níveis de guerra. Tem o nível de solo, que é o nível de solo? É a libertação dos demônios e espíritos imundos, que são esses que a gente falou. Então, que é de solo? Aqueles trabalhos de libertação, de colocar a mão, expulsar o demônio, né? Os irmãos irem para um lugar e fazer evangelismo, e chegar alguém pedir oração e orar, e expulsar os demônios. Então, a guerra espiritual acontece em 3 níveis. O nível de solo, que são muitos possessos, saíam gritando, muitos paralíticos. A gente vê aqui que a igreja, quando ela estava pregando, certo? Muitas pessoas eram endemoniadas, saíam gritando, aleluia, quando ela pregava. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E Filipe, dá um exemplo de Filipe, que ele viu os sinais, assim que o povo ouviu a Filipe, viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção aos que ensinavam. Então, o povo ia pregando, Filipe ia pregando, eles iam expulsando demônios, os demônios saíam gritando, os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Aleluia! Por quê? Essa guerra de solo, de pregar o evangelho, né? De evangelizar e colocar a mão e orar, me lembrei, e expulsar. Por quê? Porque esses espíritos imundos que nós falamos de nível, as hostes do mal, eles jogam enfermidade, muitas enfermidades que as pessoas têm, não é uma enfermidade do corpo, é espiritual. Eu estava querendo me lembrar, quem esses dias que... foi um rapaz que foi procurar o pastor na segunda-feira, foi segunda, que ele foi domingo, né? Segunda a gente estava aqui, então foi no domingo. Que ele falou que sentiu mal, aí deu dor aqui, dor ali no coração, começou a bater muito forte. Eu sei que ele começou a passar mal, o Manuel falou, vai ao médico. Aí ele falou, não, mas eu fui ao médico, fiz todos os exames e não deu nada. Então é o quê? Espiritual. O pastor tem que, né, orientar, vai ao médico. Vai buscar o médico. Não, pastor, mas eu já fui, eu fiz todos os exames, fiz isso, fiz aquilo, falou tudo que fez para o pastor. E não deu nada.
Aí o que eu fiz? Ele falou, eu chamei umas irmãs de oração, que era amiga da minha mãe, porque a mãe dele tinha uma congregação lá dentro de Caxias, no Jardim Pantanal, uma congregação que era ligada, né? Era um ponto de pregação que estava sendo ligada, estava debaixo da autoridade de Manel, ela pediu para ficar debaixo da autoridade do pastor. Mas aí a mãe dele morreu nova, né? Morreu, aí essa congregação está fechada, né? E o Manel, então, ele foi buscar o Manel, um rapaz novo, o Manel está incentivando ele, não, você tem que buscar isso aqui para continuar o trabalho da tua mãe, etc. Então, ele falou que aí foi pedir ajuda às irmãs de oração que ajudavam a mãe dele. Então, elas oraram e ele já tinha ficou melhor, né? Estava melhor, não estava ótimo, não, mas estava melhor. Mas aí ele passou mal, a mulher passou mal, tanto que a mulher não foi. E aí o Senhor usou uma das irmãs e falou que era obra de feitiçaria, macumbaria. Mas aí você vê, ele fez todos os exames e não deu nada, então é espiritual. Quer dizer, que eram esses espíritos imundos que jogou essa enfermidade no rapaz. Glória a Deus que ele é um rapaz, mas como a mãe dele era mulher de oração, né? Era de oração, então ele falou, pá, não tenho nada. Fui para a médica, vai ter tudo. O médico falou que eu não tenho nada, então vou chamar as irmãs de oração para orar por mim, para ir para a minha casa, né? Chamou as irmãs de oração para ir para a casa dele, oraram, ele já estava melhor, ele conseguiu até a igreja, ele só não levou a esposa porque está grávida. Mas você vê que esses espíritos imundos, essas ordens da maldade, é o primeiro nível de guerra espiritual. Esses trabalhos de libertação, ou quando faz evangelismo, que sai massa e que ora, e as pessoas são curadas, demônio pega né, e são possessos e sai fora, o pessoal fica curado. É o quê? Eram demônios que estavam escravizando as pessoas. E a igreja do Senhor Jesus, quando ela começou, Filipe, elas saíram, então Deus começou a manifestar esse poder, certo? E diz que era muita alegria, aleluia, na cidade, quando o Senhor estava usando Filipe. Então, esse nível, e o Senhor também mandou que seus discípulos fossem, eles saíram também pregando, expulsando o demônio. Então, na batalha espiritual, é o nível de solo, é o primeiro nível de batalha. Solo, que é libertação de demônios e espíritos imundos. Muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos eram curados, muitas curas, muitos milagres. A libertação causava a cura de muitas pessoas. O segundo nível de batalha é batalha espiritual contra o quê? O ocultismo, certo? Contra o ocultismo. Então, na cidade que o apóstolo Paulo estava, existia um culto vindo dos ancestrais, onde os gregos adoravam a serpente Piton, que era a fonte de adivinhação. Paulo teve um embate com essa força. Vocês sabem, essa passagem eu creio que todo mundo sabe, que ele estava lá fazendo a obra, evangelizando, e essa pitonisa falando, não, esse homem é um homem de Deus. Interessante, amados, que ela não estava falando contra o inimigo, era astuto, né? Não estava falando contra, estava falando a favor. Não, esse homem é um homem de Deus, quem está falando de Deus. Aí Paulo ficou primeiro, então uma hora que o Paulo já ficou irritado, vamos dizer na nossa linguagem, e expulsou esse demônio. Então, aí já é ocultismo, já não era como no primeiro, de solo, já era um culto daquele lugar que eles adoravam a Piton, que é uma serpente, é o espírito de adivinhação, certo? O espírito de adivinhação, e ele então expulsou, e quando ele expulsou esse demônio, ele teve um embate com essas forças, porque chegou uma hora que o povo ficou contra, ele foi colocado na prisão, vocês viram só, então foi o quê? O combate, o embate com essas forças do mal, mas essa menina foi liberta, e aconteceu algo tremendo também, que ele apanhou, foi preso, mas o Senhor, né, o libertou, o livrou, e nessa passagem, aonde o carcereiro foi salvo, aleluia, né? O carcereiro foi salvo, e de onde nós lemos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas todo esse embate foi porque ele confrontou o espírito daquele lugar, daquele culto. Então existe também o segundo nível de batalha,
que é contra as forças do ocultismo. Eu estava lendo um livro da Deus que é a Minha Cidade, da Neuza Itioca, e ela falou eu li lá um lance que eu falei até para o Manel, eu falei, Manel, eu me lembro que foi nessa época mesmo. Ela falou que o Billy Graham, grande evangelista, veio fazer uma cruzada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ele convocou para as igrejas nos anos 70 orarem. E Batista, todas as denominações fizeram grupos e ficaram intercedendo. A intercessão, amados, é muito importante. Intercessão, intercedendo pelo evento. E ela coloca no livro que quando ele veio, foi multidão, massas aceitaram Jesus. Mas o Rio de Janeiro, isso eu me lembro, o Rio de Janeiro, Niterói, era muito centro de macumba, muito. E eu me lembro, amados, que na rua onde a gente mora atualmente, na entrada da rua, na outra rua, eles colocavam, tinha uma feiticeira lá que colocava lá um pano com alguidar, que era mais ou menos isso daqui, ó, na entrada da rua. É isso tudo aqui. Ela botava uma porção de coisa, lá na entrada da rua tinha um centro, lá no outro meio tinha um centro, e tinha muito centro de macumba. E com essas cruzadas que o senhor usou o Benihim, o povo foi igual lá em Filipe, o pessoal foi se... Não, Benihim não, é Billy Graham. O pessoal foi se convertendo, e eu me lembro que realmente nesses anos, eu infelizmente também servia Satanás, a minha família, e o povo foi sendo liberto, o pessoal foi sendo liberto, glória a Deus. Muitos centros em Brás de Pina foram fechados. Mas eu li no livro da Neuza Itioca que diz que uma pessoa falou, o que está acontecendo? Com os centros estão fechando. Alguém dessa religião falou, estão fechando, estão acabando com os centros, porque aí começou o pessoal a se converter e quebrar e jogar fora. Aí disse que um Pai Santo falou, os crentes estão orando. Quem tiver curiosidade, lê esse livro, Deus que é a sua cidade. Eu baixei ele lá na Kindle, porque eu queria ler um pouquinho, até para ter suficiente para trazer para vocês. Aí eu falei, Manuel, não é que nessa época mesmo eu ainda estava do outro lado? Glória a Deus que Jesus me salvou. Eu nem sabia que tinha uma cruzada com o Billy Graham, que ele botou o Rio de Janeiro todo para orar para a libertação, e que o povo estava reclamando. Eu falei, realmente tinha muito. Aí o Manuel começou a contar. Só aqui, tinha ali, quantos centros tinha ali, né? E Deus começou a salvar. Eu me lembro que quando eu não fui a primeira, teve outras pessoas que perto, que frequentavam da minha família, que foram alcançadas pelo Senhor primeiro. E eu, jovem, né, sempre jovem, é meio metida, marrenta. Eu não quero saber de ser crente, não. Eu não quero ir para a igreja, não. Esse pessoal, digo, marrento que está no mundo, que glória a Deus, que aqui todo mundo é ovelhinha, né? Glória a Deus. E eu falei, eu não quero saber de ser crente, não. Não quero saber de ser crente. Agora o pessoal virou crente, que não sei o quê. E aí, irmãos, o que aconteceu? Olha como é que Deus faz. Tinha um casal de missionários que toda semana eles iam, era quem acompanhava o pessoal que aceitou Jesus primeiro. Iam lá na minha casa e faziam um culto de oração, dava a mão, orava, cantava corinho e aquele negócio todo. Então, o que eu fazia na época? Eu vinha da faculdade, aí eu sabia que eu vi o carro no portão, que ele estava lá onde ele até na Itália. Eu falei, esse povo está aí. Então, o que eu fazia? Eu não ia para casa. Eu ia e eu tenho que ficar de olho na hora, né? Me dá o toque. 10 minutos? Eu ia para a casa de uma colega, de uma senhora que também era da macumba, do candomblé, e ficava lá até acabar lá. Quando todo mundo ia embora, eu ia para casa. Mas chegou um dia que o Senhor fez uma coisa, eu fiquei sabendo depois, né? Eu chego assim na faculdade, não vejo nenhum carro, falei, pô, hoje não tem ninguém, então vou entrar. Aí quando eu entro assim, da sala, todo mundo de mão dada orando, aí eu falei, não. Aí, ela chegou! Agora a gente sabe, agora que a gente está no lugar, a gente sabe como é que é essa história, né? Ela chegou, tinha uma senhora, ela parecia, a descendência dela, de alemã, sabe? O nome dela era Neuza Wurlineck. Ela toda bem aquela carinha de alemã, ela muito simpática, ela chegou, deu a mão aqui. Aí, Deus é bom, Deus é bom. Alguém que se lembra desse corinho?
as angústias, alguém já viu isso? Aflições, e eu fiquei, é isso, meu coração, e ela fazia um ouvir, quero ouvir, ela, aí resumindo, eu cheguei toda sem graça, dei a mão, falei, me pegaram. Aí sabe que eu fiquei sabendo, aí resumindo, eu fiquei ali, oraram por mim, ela orou, todo mundo simpático, todo mundo rindo, que me pegaram, né? Eu fugia. Eu saí dali, fui correndo para o quarto chorado, quis chorar perto deles, aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Lembra desse corinho? Aí resumindo, aí depois eu fiquei sabendo que o carro do irmão que ia de carro pifou na hora, ele fez de tudo, o carro não pegava. Ele nem sabia que é o carro dele que eu não ia para lá. Olha como é que Deus faz. Aí depois fiquei sabendo, depois eu estava crente, o carro do seu Naftalha, não sabe o que aconteceu, até uma Brasília. Fez, mexeu, na hora pifou, e ele nem veio nesse dia, então veio o pessoal. Aí eu fiquei quieta, falei, ele não sabe de nada, que eu vi aquela Brasília lá, eu ia para outra casa. E aí, resumindo, eu lendo a palavra, eu comecei a ler a palavra. Eu melhor, nem fui ler a palavra. Naquela época, as escolas públicas deram um livro chamado Mais Importante o Amor, e um dia eu peguei lá era assim, umas capinhas assim bonitinhas, eu nunca ia saber que era a Bíblia, que não está escrito que é Bíblia. Aí eu peguei pensando que era uma história de amor, e era, né? E era uma história de amor. E quando eu comecei a ler o Novo Testamento, ali Jesus foi se revelando para mim, e eu aceitei a Jesus ali, um dia eu conto o restante. E aí, amados, eu fui evangelizando essa colega que eu ia para a casa dela, e ela também aceitou Jesus. Então, no dia que o pessoal foi na minha casa para queimar as coisas, eu falei, Preta, chamando de você não quer aproveitar? Ela, também não quero mais saber de nada, não. Aí, quando foi queimar, já queimou o meu, já queimou o dela, já queimou de todo mundo. E eu creio que os irmãos fizeram festa para quebrar aqueles troços, né? E Deus... Aí eu falei, mas não é verdade mesmo, que nessa época, o pessoal começou todo mundo a aceitar Jesus, até que os comentários da rua, e os macumbeiros estão aceitando Jesus, aqui estão aceitando Jesus. Então, foi nessa época que você vê a intercessão da igreja, acabando com os centros de macumba do Rio de Janeiro, e diz que Niterói também. Então você vê como é interessante essa batalha para o espiritismo. Eu vou correr, que aí aqui fala de Paulo, que libertou a jovem escrava, vamos seguindo. E outro nível de batalha, que eu vou correr, não vou precisar falar com detalhes, é a batalha de nível estratégico. E diz que nessa batalha de nível estratégico é contra um principado. Por quê? Porque ele que escraviza uma nação. Então, o nível estratégico enfoca o empenho em grupo, o pessoal em grupo, que é homens e mulheres de Deus, dentro da autoridade da palavra, debaixo da unção do Pai, do nosso Deus, para enfrentar o reino das trevas e fazer avançar o reino de Deus de uma maneira bem significativa. A prática correta da guerra espiritual requer uma espera, uma obediência na presença de Deus. A gente ninguém pode fazer sem obedecer a Deus. Em oração intercessória, pela revelação dos seus propósitos, pelo seu impulso. Então, oração intercessória, obediência a Deus para qualquer guerra, né? Não precisa ser só essa não, qualquer uma. E nessa de nível estratégico, contra principados que governam uma nação. Esse aí que você está vendo é o templo de Diana na Grécia, certo? Então, o templo de Diana na Grécia, ele escravizava toda aquela cidade de Éfeso. Ela era chamada de Artemis, né? E era a rainha, a deusa, a senhora, e todo mundo adorava, todo Éfeso adorava. Então já não era uma coisa de cidade, como eu falei do Rio de Janeiro, já era uma coisa de nação, comparando com o Brasil, e todos adoravam essa entidade. Aqui está a estátua dela, de Diana, e diz o quê? Que Paulo, amados, ele começou, diz a Bíblia que ele, em Atos, que ele foi para Éfeso. Chegando lá em Éfeso, ele encontrou com os discípulos lá de Apolo, e perguntou se eles eram batizados. Eles falaram que não era, que nem conhecia. Ele impôs a mão, eles foram batizados. E aí nisso, Paulo ficou por ali e ia para a sinagoga, ficou 3 meses na sinagoga, ensinando, ou melhor, discutindo sobre o reino de Deus.
E como nesses 3 meses, ele não foi bem sucedido, vamos dizer, ele abriu uma escola de Tirano, e lá ele ficou 3 anos, ou 2 anos, não me lembro agora, ensinando nessa escola, ensinando o povo com relação a... Aqui está dizendo até aqui quanto tempo foi, ensinando diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, certo? Então ele ficou pregando para os habitantes da Ásia. E o que aconteceu? Deus fazia milagres pela mão de Paulo. Aleluia! Milagre de tal maneira que os lenços dele, os pertences dele, ele nem ia lá orar, mandava, e o povo colocava lá, e as pessoas eram curadas, elas eram curadas de enfermidade, elas eram curadas, os espíritos malignos eram expelidos, né? Elas eram totalmente libertas, me faltou a palavra, eram libertas, e Paulo ali, olha, ele começou todo dia, 2 anos ensinando. Você vê que o ensino é importante para conscientizar a pessoa. E quando ele saiu fazendo a obra, foi maravilha. Mas aí o que aconteceu? Era uma cidade da magia, tanto que a guerra era em nível de principado, não era nível de coisa menor, não, era do grandão. Tomou a Ásia toda. Quando os exorcistas viram o poder que Paulo estava, o que eles fizeram? Eles foram lá também tentar expulsar os espíritos malignos de uma pessoa. O espírito maligno falou, ó, eu conheço Paulo, conheço o Jesus que ele prega, mas não conheço vocês como nada. E aí eles partiram para cima deles e bateram neles. E o que aconteceu? O que a gente aprende com isso? Eles quiseram fazer batalha espiritual com conhecimento, mas sem ter Deus, sem ter o poder do Senhor. Eles não eram convertidos, dizem até que eles eram mágicos, eles eram também bruxos, né? Eles eram dessa religião. Então eles viram Paulo fazer, vamos fazer também. Mas aí não deu certo. Por quê? Porque para fazer, a pessoa não só de aprendizado, ela tem que ter intimidade com Deus, ela tem que ter Jesus na vida dela. Então esses homens se deram mal, né? E o demoniado avançou sobre eles e os dominaram e agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. E o que aconteceu? Esse conhecimento, isso que aconteceu, todo mundo ficou sabendo. Todos os bruxos, feiticeiros, magos, ficou sabendo o que aconteceu com esse povo. Então eles ficaram com o quê? Com temor. Que isso? Esse homem Paulo, ele tem uma autoridade no reino espiritual que nem os 7, presta atenção, 7 que foram fazer numa pessoa endemoniada e ele subjugou os 7. E isso deu um temor e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Aleluia, aleluia, glória a Deus, por isso, aleluia. E o que aconteceu? Aí começaram a se converter. Assim como eu falei que o pessoal foi lá queimar minhas coisas da irmã, quebrar, eles começaram a quebrar tudo, a destruir tudo, né? Paulo começou a destruir tudo e diz que chegou mais ou menos a 50 mil moedas de prata, que dizem que equivale a 4 milhões de dólares. Eu vi um pregador falando, a 4 milhões de dólares. Muito dinheiro, e eles foram desfazendo de tudo, que quem aceita Jesus, aleluia, ele desfaz de tudo, amados, ele não guarda nada. Esse negócio de ir para aceitar Jesus e ir para a igreja, vai deixar um negocinho escondido lá, não. Aceitou Jesus, joga tudo fora, queima tudo, taca fogo em tudo, porque agora é só o poder de Deus. E a palavra do Senhor foi o quê? Foi prevalecendo. Então a Ásia foi sendo tomada. Aí o que aconteceu? Aí veio alvoroço, porque começou a falar do caminho, agora, né? Do caminho, e aqueles outros tendo prejuízo. Então começou o tal de Demétrio, né, que fazia as imagens,
começou a fazer a cabeça do povo, esse Paulo está trazendo para cá uma novidade, uma nova doutrina, e isso daí vai enfraquecer a nossa santa divina, e começou a chamar a atenção do povo, e eles começaram então a gritar que grande é a Diana dos Efésios, né? Ela é adorada por toda a província e todo mundo. E ele falou, olha, se continuar essa coisa crescendo, ia acontecer igual os pais de santo aqui do Rio de Janeiro. E aconteceu, né? O que está acontecendo? Os macumbeiros estão saindo fora, todo mundo, Rio de Janeiro e Niterói. Por quê? Porque um grupo estava orando e porque um homem de Deus estava evangelizando. E ali era Paulo confrontando não só de uma região, mas de um continente, né? E aí o confronto foi com a Diana dos Efésios. Então o que a gente vê nisso tudo? Que a obra do Senhor, aleluia, o poder de Deus venceu, aleluia, porque aquele continente todo escravizado por uma entidade, depois a gente vê lá em Apocalipse, o Senhor falando, dando a saudação às 7 igrejas da Ásia, aleluia, né? Aquelas 7 igrejas estavam todas na Ásia, então a gente entende que a Ásia foi tomada pelo poder de Deus. Paulo voltou para Roma, para Jerusalém, mas a obra continuou. João foi colocado na ilha de Patmos, diz que, segundo a tradição, não está na Bíblia, diz que aconteceu um historiador, que eu esqueci o nome dele agora, que diz ele que João entrou nesse templo, o apóstolo João, e orou ao Senhor, pedindo que o Senhor expulsasse aquele espírito de lá. Diz que quando ele orou assim, o altar dessa Diana rachou e uma parte do templo caiu. Então diz eles que Paulo, ele conseguiu, né, a gente viu lá, espalhar o evangelho, mas quem destruiu Diana foi João. Isso é um historiador, tá, amados? Não está na Bíblia. Mas uma coisa a gente vê, que o evangelho tomou a asa, porque a gente vê Jesus dando para João, mandando uma carta para as 7 igrejas da Ásia. Então, glória a Deus, a Ásia foi tomada pelo poder de Deus. Então, isso é considerado que guerra a nível estratégico, guerra de nações. Então, a gente sabe que tem muitas nações que têm principados que governam a nação. A gente sabe, amados, que no Brasil, infelizmente, existe um principado que, quando vai estudando pelas culturas, né, chega aqui no Brasil, nós temos também uma rainha que é padroeira do Brasil e é considerada um principado. Mas nós, filhos de Deus, como Paulo, como João, temos que continuar orando, intercedendo e declarando a palavra de Deus e falando, a palavra de Deus diz que nos Salmos, né, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós declaramos que o Brasil pertence ao nosso Deus, amém? Amém. Então nós falamos agora 3 níveis de guerra, para a gente ter um conhecimento, e os irmãos que são missionários sabem que quando forem para um lugar, é bom, convém saber, estudar, saber aquela localidade, quem está, ao direito legal que eles deram para vocês orarem, para que o Senhor possa mobilizar, para que possa ser um trabalho efetivo de evangelização das missões, amém? Então, estou entregando, corri, entregando a minha parte. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, pastores. A gente vai ter que voltar para continuar, né? Eu vi que ficaram coisas lá aqui para depois, mas obrigado pelo Nada, imagina. Pela dedicação. Deixaram hoje a igreja deles, estavam um pouco para nos prestigiar, para estar ministrando essa aula tão importante para nossas vidas. A gente vai dar uma intervalinho agora de 10 minutos, não vamos atrasar, porque tem um conteúdo muito bom de inglês também. São 10 minutinhos e já voltamos. Glória a Deus. Oi.